Fala calculista, tô eu aqui de novo, Pedro Santana, engenheiro civil especialista em estruturas. Tô aqui para mais um vídeo, dessa vez tirando uma dúvida do engenheiro Wendel, tá? Ele está fazendo sapato de divisa aqui, e ele já começou fazendo aquilo que eu sugiro, né? Que para sapato de divisa você trabalhe com a dimensão perpendicular à divisa, que ele colocou 1 em 40, ó. Vamos pegar o caso de S10. 1 em 40, a dimensão perpendicular seria a dimensão paralela à divisa, seria o dobro, né? Ele botou 2,70, que na verdade o Weber calculou 2,70. Mas a gente vê que está na ordem de grandeza aqui, aproximadamente o dobro. Não sei se é exatamente o dobro essa ordem de grandeza, tá? Na verdade, nem a indicação minha, a literatura técnica trata essa proporção. O Weber, que no automático ele faz as duas dimensões com valores iguais, as dimensões mais ou menos parecidas dos dois lados. Mas o certo é fazer isso daqui. Uma outra sugestão que eu apresento é você enlarguecer o pilar aqui, na direção perpendicular à divisa também, da parte do baldrame para baixo, tá? Então, se você tem aqui o seu pilar, ele vem aqui, aí tem um baldrame, do baldrame para baixo, o pilar vai ter um alargamento, tá? E depois vem a sapata normal. Isso aqui também ajuda a reduzir a excentricidade da sapata, tá? E melhora muito o comportamento da estrutura, tá certo? Então aqui, no caso da nossa sapata, a gente tem que fazer esse alargamento aqui. E quanto que eu adoto de alargamento? Eu geralmente costumo colocar essa medida aqui como 4 nonos, tá? Da dimensão da sapata, dessa dimensão da sapata perpendicular à divisa. Então seria 4 nonos de 1,40. Se você quiser simplificar, você pode fazer metade, né? Vai dar quase metade aqui. Metade seria 4,5 sobre 9. Simplificaria 4,5 daria 70 centímetros, tá? Mas aqui com 4 nonos daria 62 centímetros. Vou colocar com 65. Então vamos ver o que acontece aqui se eu tentar jogar esse pilar com 65. Só vou ajustar aqui o nó fixo, tá? Porque se eu quiser aumentar, com o nó fixo aqui, se eu aumentar 65, vai crescer para o lado do vizinho, né? Então ajustei o nó fixo aqui. Se eu mandar ele ficar com 65, ó, B com 65, e daí você avisa que o B deve ser menor do que ou igual a H. Tá? E aí o único jeito seria botar 65 por 65, aí ficaria um pilar muito grande. Então, o que a gente tem? A gente tem uma opção para fazer isso daqui. Tá? Como é que eu faço para fazer o pilar ficar com 65 nessa dimensão perpendicular à divisa aqui? Eu tenho que rotacionar o pilar do baldrame para baixo. Tá? Olha só como é que é fácil. Você vem aqui em fixar seção, tá? Fixar seção, seleciona o pilar, aperta o backspace que ele rotaciona, tá? Vendo que ele rotaciona, você ajusta a seção, você traz esse pontinho daqui para cá, tá? Aí agora a gente tem que fazer o ajuste da medida. Eu quero aqui que para cá ele fique com 65. E para cá ele tem que ficar com 40, né? Porque a seção do andar de cima tinha 20 por 40. Então ele tem que manter os 40 aqui para poder abraçar o pilar todo do andar de cima. Então vai ter que ficar aqui com 40 por 65. Vai pegar esse pedaço todo aqui. Tá, eu sei que ficou um pilar muito grande, mas daqui a pouco eu vou comentar a respeito. Então ficaria aqui 40 por 65. Ok. E agora ele está pegando a seção toda do andar de cima, né? E está pegando 65 centímetros que a gente precisava, tá? Só precisa ajustar aqui a divisa, porque quando eu rotacionei, ele rotacionou a divisa também, tá? Então, puxar para cá, a divisa agora certinho. Vamos ver no 3D. Uma sapata gigante que o Weber calculou e justamente aqui, ó, no pilar deve estar menos carregado, só tem carga da escada, né? Enfim, acontece esse tipo de coisa se você não fizer o lançamento certinho, tá? Porque nem todas as sapatas aqui o Wendel terminou de lançar com 1 para 2, tá? Só fez alguns testes em algumas. Tem que lançar todo mundo em proporção de 1 para 2 e fazer esse esquema aqui de enlarguecer o pilar para todo mundo também, tá? Então é assim que fica, ó. Na arquitetura não interfere em nada, o pilar continua com a mesma seção. E aqui do baldrame para baixo que tem esse alargamento. Importante aqui, quando for fazer isso, sempre tenha essa viga transversal aqui, que ela ajuda a equilibrar o sistema, tá? E pode ter aqui uma tração aqui, porque a tendência do pilar de divisa é dele tombar, dele cair para o lado do vizinho, certo? Aí essa viga transversal aqui ajuda a equilibrar trazendo o pilar de volta, tá? Você vai até ver que geralmente sapatas de divisa, elas costumam ter uma força horizontal alta aqui, ó, 120 kN, tá? E o erro nessa sapata nem é na tensão, tá? O erro no deslizamento. Tá? É bem comum dar erro de deslizamento também em sapata de divisa, tá? Então, para você combater esse deslizamento e combater o excesso de tensão de compressão devido à densidade, faz esse esquema que eu falei aqui. Coloca a dimensão
da sapata na proporção de 1 para 2, né? 1 aqui e 2 para cá. Nesse caso aqui for mais ou menos um 42,80, né? E cresce o pilar para cá pelo menos 4 nonos dessa medida aqui, tá certo? Faz isso em todos os pilares de divisa e processa, tem que processar a estrutura de novo, tá? Para calcular os novos esforços dessa solução. Importante detalhe aqui, você precisa, deixa eu fazer o desenho de novo, tem uma armadura, você tem uma compressão que está aqui concentrada numa região de 20 por 40. Essa compressão vai se espalhar para uma seção de 65 por 40. Né? Então, essa tensão de compressão vai se espraiar aqui. E a gente sabe que perpendicular à compressão vai surgir tração. Então, nós vamos ter casos de tração aqui na transversal, que a gente vai ter que resistir. Deixa eu pintar de cor diferente, que é mais fácil de ver, né? A gente vai ter que resistir usando estribo, tá? Você vai ter a compressão aqui, perpendicular você vai ter tração, tá? A norma tem até um item que trata a respeito, que é de carga aplicada em área reduzida. Se você pensar, você tinha uma seção aqui menor, né? E ela está espraiando essa tensão numa área maior. Então, você lá nesse item da norma, você vai ver como é que faz o cálculo dessa armadura aqui. Você precisa também de uma armadura de um negativo aqui, né? Uma armadura aqui. Você pode fazer essa armadura em laço para poder resistir a essa excentricidade de carga, né? Que aqui a carga está aplicada aqui, a resultante vai ficar. A façada tem uma excentricidade aqui, vai ter um momento fletor nessa região aqui. Vamos dizer que seja algo assim, por exemplo, né? Então vai ter uma excentricidade aqui, você precisa calcular uma armadura para isso, ok? Agora o detalhe, pô, mas o pilar ficou muito grande. Na verdade, o pilar 65 por 40 realmente é um pilar gigante, né? Não é que o pilar ficou muito grande, tá? O caso aqui em específico, a sapata já está muito grande, tá? Sapata de divisa é uma solução para solo bom e carga baixa. Aqui a carga até é baixa, mas o solo é ruim. Então está dando uma sapata muito grande. Se você tiver uma situação em que a sua sapata está com uma área maior que 2 metros quadrados, no caso maior que 1 para 2, na proporção que eu falei, já compensa, ao invés de você fazer sapata de divisa, você fazer você deixar esse pilar aqui na divisa, né? Deixa esse pilar na divisa normal e recua aqui, faz uma sapata toda dentro do terreno, uma sapata centrada, certo? E aí você vai ter essa viga aqui, só com uma viga de transição, certo? Aqui vai ficar aplicada a carga do pilar, vai aplicar na viga de transição e ela vai transferir para essa sapata interna aqui, tá certo?